Minha querida Cláudia, muito boa tarde. Isto é que é saber, Cláudia, eu não sei, mas eu gostava, antes de mais, obviamente, de ouvir a sua perspectiva. Ou seja, para que uma relação seja feliz, dure ela o tempo que durar, não é? Já me estou a pensar no seu livro, dure ela o tempo que durar, para que seja feliz, o que é preciso? Bom, é preciso algumas das coisas que a Virgínia e o Basílio têm, mesmo que não saibam dar-lhes o nome. Falaram aqui em algo essencial, que é o respeito. Eu falava lá fora com a Virgínia e com o Basílio e é importante notar que não são só um casal que está junto há 50 e tal anos. São um casal que são efetivamente felizes, são bem dispostos, Fátima. Gostam de estar um com o outro e não tolerariam, por exemplo, uma relação sem esse respeito. Claro. Depois há algo que é essencial, que é nós estarmos bem connosco. Nós sermos pessoas felizes aumenta a probabilidade de construirmos uma relação feliz. E estas duas pessoas são efetivamente duas pessoas muito bem dispostas, têm um sentido de humor extraordinário, fartei-me rir com este casal. Mas depois tem uma outra coisa, que é um projeto, ou seja, nós todos temos projetos, nós todos temos sonhos, ambições e nem sempre temos a disponibilidade, se calhar o jogo de cintura, para alimentar o tal projeto a dois. A Virgínia e o Basílio não têm só um conjunto de valores muito sólido, têm efetivamente um projeto, um rumo, sabem exatamente aquilo que querem para a sua relação e, tanto quanto eu pude perceber, têm conseguido transmitir isso também aos filhos, porque têm filhos com relações duradouras e felizes, o que é extraordinário. Fantástico. Fantástico, 25 anos os filhos, o que é bastante tempo, não é? É verdade. Já agora aproveito para dizer aqui aos nossos espectadores que a nossa querida Cláudia, que é psicóloga e é terapeuta familiar, é uma das especialistas que escreve para a minha plataforma, para o Simply Flow, e entrou exatamente hoje um artigo escrito pela Cláudia, que se chama Eu, Tu e Nós, e é um artigo fantástico que aborda estas questões e outras e que eu sugiro vivamente aos nossos espectadores que leiam, até porque a Cláudia tem esta facilidade de nos deixar informações importantes que podemos usar no nosso dia-a-dia, que podemos refletir e podemos fazer melhor nas nossas relações. Por isso eu agradeço não só que participe, mas também que escreva textos que nós podemos pôr em prática no nosso dia-a-dia. E agora eu quero que nos ajude, a quem nos está a ouvir neste momento, o que é que nós podemos fazer de diferente? Ou seja, para além de tudo aquilo que referiu aqui, o que é que nós podemos quase instituir como isto é bem importante pôr em prática para que as coisas não falhem? Eu acho que o essencial, a base de tudo, é desejarmos com todas as nossas forças, Fátima, que a pessoa que esteja ao nosso lado seja feliz. Ou seja... Isso não deveria ser óbvio? Não deveria ser óbvio que nós desejássemos quem está ao nosso lado? O óbvio, eu diria, que é lutarmos pela nossa felicidade. Não é? Eu concordo consigo. Nós estamos muito focados na nossa felicidade e ainda bem, no nosso bem-estar. Mas o amor é efetivamente altruísta. E prestarmos atenção àquilo que mexe pela positiva com a pessoa que está ao nosso lado. Ou seja, os sonhos às vezes são coisas pequeninas. É verdade. O facto de eu saber que o meu marido adora futebol pode ser um dado adquirido, mas se eu valorizar esse outro amor da vida dele, se eu valorizar mesmo, eu vou muito provavelmente fazer escolhas no meu dia-a-dia que respeitem esses gostos e esses... Mesmo que não goste. Mesmo que eu não ligue patavina, neste caso, ao futebol. Ou seja, darmos importância àquilo que faz o outro feliz. Eu diria que isso é a base de tudo. Os casais felizes são efetivamente muito altruístas e dão o seu melhor para que a pessoa que está ao seu lado prossiga os seus sonhos. Esse é um dos segredos, entre aspas. Mas há outros. Pode dizê-lo. Estar aqui. Pode dizer. Aliás, a Cláudia escreveu um livro muito interessante, na altura até esteve aqui no programa a falar dele, que se chama Os 25 Hábitos dos Casais Felizes, que é um livro que tem explicado de uma forma muito simples esses 25 hábitos. E vou-lhe dizer que, se os pusermos todos em prática, eu acho que seremos muito mais felizes nas nossas relações. Exato. Mas pode deixar mais algumas indicações que acho que são importantes? Sim. Eu acho que é importante que nós nos lembremos de que numa relação, todos os dias, mas rigorosamente todos os dias, nós fazemos e somos confrontados com apelos. E prestarmos mesmo muita atenção aos apelos e às necessidades da pessoa que está ao nosso lado é a base de uma relação feliz e duradoura. Ou seja, a que é que eu me refiro? Todos os dias nós comunicamos, mesmo nos dias em que estamos mais virados do avesso, nos dias em que estamos mais cabisbaixos, nós estamos sistematicamente a comunicar. Então, se eu me mantiver alerta, isto é, se eu me lembrar de que é importante prestar atenção aos apelos que o meu marido vai fazendo, às reclamações, mas também às chamadas de atenção pela positiva, se eu for capaz de desviar os olhos do meu telemóvel ou do computador ou de outra coisa qualquer,
só para lhe prestar muita atenção, eu estarei muito provavelmente a investir pela positiva na minha relação. Depois é importante lembrarmos de que as relações não são sempre cor-de-rosa, ou seja, não está sempre tudo bem e mais cedo É ou mais verdade, tarde... isso não existe. Falaram eles aqui, De vez em quando tinham os seus arrufos. Isto não é sempre tudo maravilhoso. Pois não. Aliás, isso não existe. Tem não é? altos e baixos. Tem altos e baixos. Falaram aqui sobre um ensinamento, eu diria que é de ouro, que é escolher a relação em vez de escolher ter razão. Ou seja, quando nós valorizamos a relação a esse ponto, nós vamos saber que há alturas em que mais vale calarmos-nos e, no fundo, respeitarmos a dor do outro ou as queixas do outro. Mas eu falava da importância das discussões e, sobretudo, da importância de sabermos discutir, ou seja, discutirmos com respeito, discutirmos sem ultrapassarmos determinados limites, sabermos discutir é essencial para mantermos uma relação íntima, porque os casais que mais me preocupam, digo sempre isto, são curiosamente os casais que não discutem. Ou seja, Eu percebo aquilo que diz. Eu percebo aquilo que diz, porque quando não se discute, muitas vezes, quando não se discute, ou seja, quando não há aqui troca de nenhum argumento, quando a pessoa não explica aquilo que está a sentir, muitas vezes o que está a fazer é atamancar uma dor e uma mágoa que mais tarde depois é mandada à cara, isto utilizando uma expressão que a gente percebe, e acaba por ter aqui um efeito negativo. Ou seja, se a pessoa for transparente e explicar aquilo que lhe vai na alma, com respeito, mais uma vez, não é agredindo, é com respeito, o outro também tem capacidade de entender. Pois tem. É verdade Pois ou não? tem, sim, é que temos aqui um caso, são 51 anos, não é? É verdade. E eu tenho todo o respeito por estes casais, ou seja, casais que estão juntos há uma vida e felizes. Ou seja, porque eu costumo dizer que a longevidade não nos dá medalha nenhuma, não é? Agora, sermos felizes todos os dias ao longo de décadas é muito provavelmente o objetivo da maior parte de nós, não é? Ainda a propósito dos tais hábitos que protegem a nossa relação, eu falava aqui da importância das discussões, a propósito de nos revelarmos, e eu diria que é fundamental que cada um de nós também preste atenção efetivamente àquilo que mexe connosco pela positiva e àquilo de que sentimos falta, ou seja, porque nós vamos crescendo ao longo da nossa vida e ao longo da nossa relação, e aquilo que eu sou hoje não é exatamente o mesmo que eu era há 10 anos. Claro. E, portanto, importa que eu respeite esse meu crescimento, que eu me revele dentro da minha relação e que eu dê a devida importância à novidade. Ou seja, porque uma relação estagnada normalmente não é uma relação que nos faça felizes. É verdade. Portanto, prestarmos atenção àquilo que mexe connosco e que, insisto, pode não ser aquilo que mexia connosco há 10 anos, é fundamental.